primeiro pronome pessoal em Esperanto é o pronome mi. O pronome mi significa, é claro, eu. Por exemplo, na frase mi estas Paulo Silas. O segundo pronome pessoal é o pronome vi, que significa você ou tu. Por exemplo, vi estas lernando. Você é um estudante. Na terceira pessoa do singular, nós vamos ter os pronomes she, que significa ela, li, que significa ele, e ji, que significa ele ou ela para objetos, animais ou conceitos abstratos. Por exemplo, she estas virino. Ela é uma mulher. Li estas viro. Ele é um homem. Di estas tablo. Ela é uma mesa. Ela, o objeto que estou falando, é uma mesa. Na primeira pessoa do plural, nós temos o pronome ni, que significa, é claro, nós. Por exemplo, ni estas homoi. Nós somos homens, nós somos seres humanos. Veja a diferença entre viro e homo, homoi. Viro é o homem do sexo masculino. Homo é o ser humano, sem definição de sexo. Na segunda pessoa do plural, nós temos o pronome vi, que significa vocês. Por exemplo, vi estas lernantoi. Vocês são estudantes. Percebam que em Esperanto, assim como na língua inglesa, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são iguais. Nós vamos saber se trata do singular ou do plural pelo contexto, pela situação. Se eu estou me dirigindo apenas a uma pessoa, então eu sei que o pronome vi terá significado singular. Se eu estou me dirigindo a mais de uma pessoa, eu sei que o pronome vi vai ter um significado plural. Apesar de o pronome pessoal vi ser igual nas duas situações, o plural vem marcado em outros elementos da frase, por exemplo, nos substantivos e nos adjetivos. Vi estas lernanto, vi estas lernantoi. No singular, o substantivo lernanto não vem com a letra io do plural. E já no plural, a letra io aparece. Vi estas belai lernantoi. Vocês são estudantes bonitos, belos estudantes. Apesar de o pronome pessoal vi ser igual no singular e no plural, o adjetivo e o substantivo vêm com a letra io, mostrando que se trata do plural. Vi estas belai lernantoi. Vocês são estudantes bonitos. Por último, nós temos o pronome pessoal ili, que significa elas ou eles. Por exemplo, ili estas virinoi. Elas são mulheres. Ili estas viroi. Eles são homens. Ili estas libroi. Eles, os objetos de que estou falando, são livros. A formação dos pronomes possessivos é muito fácil. Basta acrescentar a terminação a aos pronomes pessoais. Então, nós temos o pronome pessoal mi, que significa eu. Se eu adicionar a terminação a, nós teremos o pronome possessivo mia, que significa minha ou meu. Por exemplo,
Mia domo, minha casa. Mia libro, meu livro. Nós temos o pronome pessoal vi, que significa tu ou você. Se eu adicionar a terminação a, eu terei o pronome possessivo via, que significa tua ou teu. Por exemplo, via domo, tua casa. Via libro, teu livro. Se eu acrescentar a terminação a no pronome pessoal she, nós teremos o pronome possessivo shia, que significa dela. Por exemplo, shia domo, a casa dela. Shia libro, o livro dela. Se eu acrescentar a terminação a ao pronome pessoal li, nós teremos o pronome possessivo lia, que significa dele. Por exemplo, lia domo, a casa dele. Lia libro, o livro dele. E se eu acrescentar a terminação a ao pronome di, nós teremos o pronome possessivo dia. Dia. Por exemplo, se eu estiver falando de uma mesa, eu posso dizer dia piedo, o pé dela, o pé da mesa. Se eu estiver falando de um conceito abstrato, eu posso dizer dia di fino. Dia di fino. A definição dele, a definição desse conceito abstrato de que eu estou falando. Nós temos o pronome pessoal ni, que significa nós. Se eu acrescentar a terminação a, nós teremos o pronome possessivo nia, que significa nossa ou nosso. Por exemplo, nia domo, nossa casa. Nia libro, nosso livro. Nós temos o pronome pessoal vi, que no plural significa vocês. Se eu acrescentar a terminação a, nós teremos o pronome possessivo via, que significa no plural de vocês. Por exemplo, via domo, a casa de vocês. Via libro, o livro de vocês. Vejam que assim como nos pronomes pessoais, as formas do singular e do plural são iguais. Eu vou saber se trata do plural ou do singular pelo contexto. Por último, nós temos o pronome pessoal ele, que significa elas ou eles. Se eu acrescentar a terminação a, nós teremos o pronome possessivo ilia, que significa delas ou deles. Por exemplo, ilia domo, a casa delas ou a casa deles, dependendo também do contexto.